Olá pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula de programação orientada a objetos e desta vez nós vamos tratar de tipos por referência, tipos de variáveis, construtores e caching na linguagem Java. São conceitos importantíssimos para o aprendizado da linguagem Java e também tem muita relação com os conceitos de orientação a objetos. Então, vamos aqui estudar este conteúdo. Vocês podem estudar o conteúdo dessa aula em partes do capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4. E também nesses outros links aqui que estão disponíveis nesse slide aqui de bibliografia. Então, nossa aula foi preparada com base nesse material que está descrito nesse slide. Aqui, especificação da Oracle, do Java, alguns artigos aí falando sobre memória do Java, tanto na Wikipedia quanto no Infokey e também no Stack Overflow. E os conteúdos que não tratam de memória nesses outros capítulos aqui do livro do Deitel e da especificação do Java. Então, pessoal, vamos aqui tratar dos seguintes pontos nesta aula. Nós vamos tratar sobre as variáveis e vamos ver que as variáveis possuem escopos diferentes e podem ser inicializadas de formas diferentes, de acordo com o escopo ao qual ela pertence. Nós vamos ver o que é esse escopo aqui. E também as variáveis podem ser de tipos primitivos e tipos por referência. E nós vamos ver como declarar variáveis dessas duas formas, em que os tipos de referência apresentam diferenças importantes com relação à forma de atribuição, que não, na verdade não é o valor que vai, o valor realmente do conteúdo do objeto que vai para a variável. Nós vamos ver isso aí durante esta aula. E vamos tratar um pouco também de construtores, vamos detalhar, nós já usamos aí construtores para criar objetos, nós vamos agora entender um pouco mais sobre o que significam os construtores, qual a sua importância e a questão de que eles também podem receber parâmetros para a inicialização de variáveis. E ao final nós vamos ver um pouco mais sobre os tipos primitivos, principalmente a questão de conversão de dados entre tipos primitivos. Então vamos lá em relação às variáveis. Como nós já vimos, há três tipos de variáveis. As variáveis de instância, as variáveis locais e os parâmetros, que também se comportam como variáveis locais. A diferença está na inicialização e na declaração dessas variáveis aqui, locais e parâmetros. De forma geral, como é que nós declaramos uma variável? Nós informamos o tipo de dado, informamos o nome para a variável e inicializamos o valor da variável. E a variável, cada tipo de variável tem uma forma diferente de inicializar e o local de inicialização também. Em relação às variáveis locais, elas são declaradas dentro dos métodos. Ela é diferente aí das variáveis de instância, que as variáveis de instância são declaradas dentro da classe e fora dos métodos, para manter o estado do objeto, que for criado quando a gente estiver instanciando aí o objeto. Em relação às variáveis locais, ela sempre será declarada dentro de métodos. Por exemplo, aqui, int soma, dentro do método somar. E no método calcular média, nós temos aqui double soma, double resultado, e aí eles são inicializados com alguns valores aqui. Veja que essa variável soma que está no método somar, não é a mesma variável soma que está no método calcular média. Quando o método somar for executado, essa variável vai sumir. Quando for calcular a média, ele não vai conhecer a variável soma do método somar, e sim a sua própria variável que é declarada dentro do método calcular média. Então, as variáveis locais, elas deixam de existir após a execução do método. Quando for chamado o método, as variáveis locais são inicializadas, são colocadas na pilha de execução do Java, são inicializadas, são utilizadas, e depois da execução do método, ou seja, ao encontrar a chave final do método, essa variável é descartada. Então, elas devem ser declaradas antes de sua utilização, não faz sentido querer utilizar uma variável sem ela ainda estar sido declarada, e elas devem ser inicializadas antes de sua utilização. É um princípio aqui do Java também, que, por exemplo, aqui, eu tenho a variável soma. Se eu não inicializar a variável soma e tentar dividir por 3, vai dar um erro.
Tá? O Java não vai deixar você utilizar uma variável local sem antes você dizer qual é o valor dela. Você pode declarar a variável double sum e colocar um ponto vírgula, mas antes de utilizar essa variável em outro local, você tem que fazer soma igual a algum valor. No caso aqui, ela está sendo inicializada assim que ela é declarada. Então, esse são pontos importantes aqui das variáveis locais. Em relação aos parâmetros, elas têm o mesmo escopo das variáveis locais. Como assim? Elas só existem enquanto o método estiver sendo executado. Tá? A diferença em relação às variáveis locais é que elas são declaradas entre os parênteses, né? Então, para indicar que esse método precisa de informação para poder fazer o seu processamento. No caso aqui, nós temos aqui o método somar, né? O mesmo método aqui do slide anterior, só que aqui destacando os parâmetros. Eu recebo aqui dois parâmetros, int x e int y. E os parâmetros são separados por vírgula. Então, tem o tipo do parâmetro, tem o nome do parâmetro, x. Quando é que ele é inicializado? Quando o método é chamado. Por exemplo, aqui, foi instanciado no método main um objeto calculadora colocado na variável c. Quando for chamado o método somar, eu tenho que passar argumentos para serem utilizados no método. Então, está passando aqui o valor 50 e o valor 38. O valor 50 vai ser passado para x e o valor 38 vai ser passado para y. Tá? E aí, internamente, é feito o cálculo com base naquelas informações que foram passadas para os métodos. Então, os parâmetros são definidos na assinatura dos métodos, entre os parênteses, e elas são inicializadas durante a chamada do método. Veja aqui, calcular média, chamada do método, calcular média, que ele recebe 3 parâmetros e os 3 são do tipo double. E aí estou passando aqui 3 valores compatíveis com o tipo double. Tá? Então, elas são inicializadas durante a chamada do método e deixam de existir após a execução do método, assim como as variáveis locais. Tá? Na sua essência, elas também são variáveis locais. O que diferencia, né, é onde elas são, onde os parâmetros são declarados. E as variáveis de instância, por sua vez, são declaradas dentro da classe fora dos métodos. Né? Então, elas são visíveis e manipuladas pelos métodos definidos na classe. Tá? Então, qualquer método daquela classe pode alterar o valor da variável de instância que vai ser visível por outro método que for executado em seguida naquela mesma classe. Né? Então, seu escopo é toda a classe. Formam o estado do objeto e duram enquanto o objeto existir. Tá? Então, ao criar um objeto, o construtor, o que vai fazer? Vai inicializar essas variáveis com valores padrões. Tá? Então, vejam só, se você criar uma variável de instância e não inicializar o valor da variável de instância, o construtor vai dar valores padrões para aquelas variáveis. Tá? Quais são esses valores padrões? Bem, está aqui uma tabelazinha que indica os valores inicializados pelo construtor de cada classe quando essa variável de instância não é explicitamente inicializada. Por exemplo, se você declarar uma variável de instância do tipo boolean e não for inicializada, o valor padrão para aquela variável vai ser false. Para char, vai ser vazio. Para byte, short, int, long, float, double, será o valor 0. E no caso de variáveis cujo tipo é uma classe, ou seja, eu estou definindo um objeto, uma variável que vai apontar para um objeto, então, se eu não inicializar aquela variável, o valor padrão vai ser nulo, não vai estar apontando para lugar nenhum, vai estar apontando para nulo, tá? Vai ser o valor nulo. E aí eu não vou poder utilizar nada, nenhuma variável daquele objeto, nenhum método, porque na verdade o objeto não existe. Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, a classe conta corrente com 2 variáveis de instância. Como não está sendo inicializada essas variáveis de instância, número e saldo, né, o construtor padrão do Java, que eu vou explicar já, vai colocar os valores 0 para número e para saldo. Então, quando você instanciar a conta corrente e for querer ler o saldo e o número da conta, você já vai ter a informação 0. Tá? Para o caso do cliente, né, que no caso o cliente, né, nós vimos aí em outra videoaula que ele tinha um parâmetro uma variável de instância chamada nome, então o valor inicial dele vai ser nulo também.
Então, o valor inicial da variável de instância pode ser definido explicitamente pelo programador na sua declaração ou no construtor. Eu posso, né, colocar um valor assim que eu declaro uma variável de instância. Por exemplo, aqui, ó, private double saldo igual a 100. Tá? Então, aqui está inicializando o valor do saldo. No caso do número, não está sendo inicializado, está sendo o valor 0. Tá? Uma observação aqui, que não foi falado do slide anterior, é que o número e o saldo são utilizados, vejam só, pelos métodos, né, por vários métodos aqui da classe conta corrente. Tá? E eu posso utilizar o saldo aqui, por exemplo, saldo menos valor de saque, né, o saldo mais valor de depósito, porque o construtor já colocou o valor 0 para saldo. Então, não vai dar erro no tempo de execução daquele código. Bem, em relação aos construtores, vamos falar aqui um pouco mais de construtores. O Java requer um construtor para inicialização durante a criação dos objetos. Ó, toda vez que eu vou criar um objeto, eu preciso chamar o construtor. Como é que eu sei que eu estou chamando o construtor? É o mesmo nome da classe, abrindo e fechando parênteses logo após a palavra-chave new. O construtor é responsável por inicializar um objeto que está sendo criado, inicializar suas variáveis de instância. Ele é utilizado durante a instanciação de objetos da classe. O operador, ou a palavra-chave new, ela requisita memória para armazenamento do novo objeto. E aí chama o construtor para inicializar esse objeto. E o construtor sempre vai ter o mesmo nome da classe. Então, se eu quero criar uma variável C do tipo cliente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um new para inicializar o objeto e chamar o construtor cliente, abre e fecha parênteses. Aí eu quero instanciar uma conta corrente. Então, crio a variável, no caso aqui CC, tipo conta corrente, igual a new, o nome do construtor, que é o mesmo nome da classe, só que abre e fecha parênteses ao final da declaração da classe. E eu posso ter construtores que eu preciso passar argumento, porque ele está precisando de um parâmetro para poder trabalhar, de alguma forma, ou inicializar as suas variáveis de instância, as variáveis de instância do objeto com algum valor padrão, no caso aqui, ó, ou para dar uma informação que vai ser útil para aquele objeto. No caso aqui, ó, eu estou criando um scanner, um objeto do tipo scanner, e quando eu estou chamando o construtor, estou passando um parâmetro chamado system.in, indicando que aquele scanner que está sendo criado vai receber dados do usuário pela entrada padrão do Java, que é pelo teclado, pelo prompt de comando, a partir do teclado do computador. Tá? E outras informações sobre construtores. Toda classe Java possui um construtor, toda. Até aquela que você não informar explicitamente o nome do construtor, o Java vai fornecer para você um construtor padrão. E esse construtor padrão vai inicializar o estado do objeto com os valores padrões, caso você não tenha explicitado isso na declaração das variáveis. Agora você pode declarar também o construtor padrão de forma explícita. Como assim? Você pode dizer, ó, public, conta corrente, abre e fecha parêntese, abre e fecha chave. Veja que o construtor padrão, ele vai ter sempre o nome da classe, abre e fecha parêntese, não tem tipo de retorno. Tá? Eu não posso aqui colocar o nome do construtor, no caso aqui, com o C minúsculo, porque vai já estar o nome diferente do nome da classe. Tá? Então, ele é parecido com o método. Ele, segundo alguns autores, é um método especial. A diferença para os outros métodos é que ele tem o mesmo nome da classe e não tem tipo de retorno. Tá? Então, você pode declarar explicitamente um construtor padrão e inicializar as variáveis dentro do construtor. Por exemplo, em vez de inicializar o saldo na declaração da variável saldo, aqui, da variável de instância, você pode inicializar lá dentro do construtor. Por exemplo, aqui, saldo igual a 100. Tá? Então, você pode fazer isso também. Tá? Por que seria importante você utilizar um construtor que recebe parâmetros, no caso aqui desse exemplo? Ó, eu estou declarando um construtor public com conta corrente, e em vez de utilizar o construtor padrão, eu estou pedindo parâmetros aqui, ou informações do usuário para inicializar as variáveis com o valor padrão. Ou seja, assim que for criada uma conta corrente,
já é informado o número da conta e o saldo inicial daquela conta. E dentro do construtor está sendo feitas validações aqui para que o número da conta e o saldo inicial não fiquem com informações inválidas. Então, um construtor pode receber parâmetro. É útil quando o valor inicial deve ser fornecido na criação do objeto. Eu estou aqui personalizando o construtor. Quando eu informo o construtor que recebe parâmetro, eu já estou descartando o uso do construtor padrão. Tá? Eu vou estar utilizando aqui, na verdade, o construtor que eu criei. Se eu não inicializar as variáveis aqui dentro do construtor que eu personalizei, o Java vai inicializar as variáveis com o construtor padrão. Então, o construtor padrão não vai poder ser utilizado aqui. Olha só o exemplo de uso. Aqui, ó, solicitação do número da conta, está sendo solicitado do usuário o número da conta e, ao instanciar uma conta corrente, está sendo passado como parâmetro para o construtor o número que foi solicitado do usuário e o valor 150 como valor inicial do saldo. Tá? Então, eu não vou conseguir aqui criar uma conta corrente sem informar um número de conta e sem informar um valor de saldo para aquela conta corrente. Tá? Não vai ser possível utilizar aqui o construtor padrão. Então, muito útil aí no caso de você exigir que uma classe já seja, que objetos de uma classe já sejam criados com determinados valores. Tá? E como é que nós representamos os construtores no diagrama de classe da OML? No mesmo compartimento dos métodos, normalmente, é um padrão aqui a gente colocar o construtor como primeiro item no compartimento dos métodos, e a gente coloca o nome do construtor, no caso que é a conta corrente, os parâmetros entre parênteses, não tem tipo de retorno, e antes do nome do construtor nós colocamos a palavra constructor entre aspas francesas, tipo um sinalzinho de menor e de maior, só que mais aberto, essas aspas francesas. E aqui nós temos essa indicação aqui, ó, que ele é um construtor, palavra constructor da UML. Tá? Ok, então esse é o assunto a respeito de construtores, para vocês entenderem o porquê que nós utilizamos na criação de objetos Java. Ok, nós vimos, pessoal, já que o Java tem os seus tipos primitivos, tá? Mas os tipos do Java são divididos em duas partes, os tipos primitivos e os tipos por referência, tá? Os tipos primitivos, como nós já vimos, são 8. Quando atribuído uma variável a uma outra variável, que é tipo primitivo, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos copiando o valor da variável, que eu estou atribuindo, e passando para a variável que está recebendo o valor. Então, copia-se o valor da memória de uma variável para a outra. Esses valores são armazenados na pilha de execução do Java, lá na stack, chamada de stack, do inglês stack. Os demais tipos não primitivos do Java são por referência. Então, toda variável de tipo primitivo, copia-se o valor para uma outra variável. Então, a gente utiliza cópia de valor. Todas as variáveis que não são definidas com tipos primitivos são chamadas variáveis de tipos por referência. E os objetos que são criados utilizando lá aquela palavra-chave new, que o tipo é uma classe, esses objetos são armazenados na memória heap do Java, que é um local especial no Java, um local na memória especial para armazenamento dos objetos. Tá? E aí, as variáveis que estão referenciando os objetos, notem só o nome que eu estou falando, referenciando. Ele não vai guardar o valor do objeto, ele vai guardar o endereço de memória aonde aquele objeto está localizado. Então, cada objeto criado, instanciado, tem um endereço de memória de sua localização, esse endereço de memória lá no heap. Por exemplo, aqui, eu estou criando um objeto, tá? Cujo endereço, por exemplo, pode ser XYZ123, dei um new aí conta corrente. E quando eu dou um new em outra conta corrente, new conta corrente novamente, na verdade, está sendo criado um objeto lá na memória heap do Java,
por exemplo, com o endereço ABC456, e lá tem suas próprias cópias das variáveis que foram declaradas na classe conta corrente. Tá? Então, nesse local estão os atributos e seus respectivos valores, um objeto não interfere no outro, cada objeto possui seu próprio espaço para seus atributos e operações, e uma operação do objeto manipulará o estado do seu objeto, não vai interferir no outro objeto. Tá? Ao criar uma variável de uma classe, por exemplo, CC1 e CC2, ela receberá o endereço de localização de uma instância da classe. Então, CC1 não vai ter esses valores aqui, ó, diretamente dentro dele. Vai ter o quê? Vai ter o valor XYZ123. E o valor de CC2 vai ser o quê? Vai ser ABC456. E aí, quando eu utilizar o operador ponto, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar aquele endereço de memória e vai chamar a operação que está naquele objeto que ele está referenciando. Ou vai, no caso de atributos públicos, né, chamar diretamente o atributo que ele está referenciando naquela localização, naquela memória. Tá, ok? Então, CC1 não vai estar armazenando o valor diretamente, número 1000, saldo 150. Vai estar apontando para aquele objeto. Tá bom? É um ponteiro, a variável CC1 é um ponteiro para aquele objeto. Tá bom? Só que a criação aqui, a manipulação de ponteiros no Java é muito mais simples, né? Ela foi abstraída dos programadores, basta dar um new e chamar com o operador ponto e você não precisa desalocar a memória desse objeto que foi instanciado. Tá? Então, ó, CC1.setNúmero estará chamando o método setNúmero daquela posição de memória e atribuindo o valor 1000. Tá? CC2.depositar vai estar chamando o método depositar do objeto que ele está referenciando, certo? E passando para ele o valor 360. Tá? Veja só aqui, ó, setNúmero 1000, setNúmero 2000. Ó. 1000 na primeira posição, 2000 na outra memória. Depositar 150 numa e 360 na outra, ó, CC1 e CC2. Então, ó, o saldo de um vai para 150 e do outro vai para 360. Agora, veja só. Creia que os objetos, né, referenciados por CC1 e CC2, atribui os valores para número e depositei valores. E aí, ó, eu estou fazendo CC1 vai receber CC2. O que vai acontecer? O CC1 vai receber uma cópia dos valores de CC2 ou ele vai receber o endereço de memória de CC2? Lembrem, o que CC1 e CC2 estão guardando? Eles estão guardando endereço de memória. Tá? Então, o que vai acontecer quando eu fizer CC1.depositar 300? Eu vou aumentar CC1 de 150 para 450. Ou será que vai acontecer uma outra coisa? Vamos ver aqui, olha só. Quando eu faço CC1 igual a CC2, eu estou passando o endereço de memória de CC2 para CC1. Ou seja, CC1 vai deixar de referenciar o objeto anterior e vai passar a referenciar um novo objeto. O objeto anterior vai ficar perdido na memória, não vai ser mais possível localizá-lo. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? CC1 vai estar agora apontando para CC2. Quando eu fizer CC1.depositar, eu vou estar manipulando agora o novo objeto, né? O mesmo objeto apontado por CC2. Então, quando eu depositar 300, olha só o que vai acontecer. O CC2 tinha depositado 360. Como o CC1 agora está apontando para o mesmo objeto, aquele mesmo objeto vai ser depositado 300. Tá? E o anterior vai ficar perdido, aquele objeto anterior vai ficar perdido. Ó. Então, vai ficar 660 no novo objeto. Quando o CC2 sacar 100, ele vai estar manipulando o mesmo objeto. Ou seja, duas variáveis manipulando o mesmo objeto. Então, olha só, vou tirar 100, tá? E vai ficar 560 no objeto de endereço ABC456. E o objeto anterior vai ser descartado. E aí, vai ficar ocupando memória? Bem, no caso anterior, o objeto antes referenciado por CC1 estará elegível para coleta de lixo. Automaticamente, a JVM vai procurar os objetos que não estão sendo mais referenciados e vai limpar os recursos de memória para que seja possível
o uso daquela memória por outros objetos. Isso é chamado de coleta de lixo, tá bom? A coleta de lixo no Java também é chamada de, ou o coletor de lixo do Java é também chamado de garbage collector, tá bom? A coleta de lixo no Java é feita pelo garbage collector ou coletor de lixo, tá bom? Então, caso uma variável receba o valor null, o objeto antes referenciado por ela também estará elegível para a coleta de lixo. Então, estará elegível quando ele perde a referência por alguma variável deixa de referenciá-lo, ou quando a variável recebe o valor nulo, tá? Beleza. Então, nós vimos aí já os três tipos de variáveis que nós temos no Java. Nós vimos a questão dos construtores e vimos também a questão dos tipos de dados por referência. E vamos ver um pouco mais de informação aqui sobre tipos primitivos, tá bom? O Java permite que haja conversão de um tipo de dado para outro tipo de dado no Java, ou que uma expressão, principalmente envolvendo tipos de dados numéricos, possa conter valores de tipos diferentes. E aí o Java faz conversões entre eles para poder fazer o cálculo apropriado. Então, a conversão, que é também chamada de casting, ocorre de que forma? O Java permite que variáveis de um tipo primitivo sejam utilizadas numa mesma expressão com variáveis de outros tipos, tá bom? Essa possibilidade de conversão entre tipos é possível entre os tipos numéricos e o tipo char. O tipo boolean não permite conversão de boolean para um outro tipo. Então vamos ver aqui uns exemplos. Declaração, aqui é a declaração de duas variáveis, valor 1 e valor 2 do tipo int. Um recebe o valor 100 e outro recebe o valor 95. E aqui eu tenho uma outra variável que é do tipo double. E essa variável do tipo double, chamado média, está recebendo valores de uma expressão que envolve inteiros. Olha só, valor 1 é inteiro, valor 2 é inteiro, dividido por 2, que é um valor inteiro também. Então, o que acontece? O Java, quando percebe isso, ele faz o cálculo, né, da divisão aqui que envolve esses números inteiros e faz uma conversão implícita para o tipo double, porque inteiros cabem em valores do tipo double. Só que como houve a divisão entre inteiros, né, nesse caso aqui, ó, média vai receber o valor 97, porque foi feita uma divisão entre inteiros. Houve um truncamento na divisão entre inteiros, não houve arredondamento, né? Quando eu faço 100 dividido por 95, era para dar 97,5. Como o inteiro não reconhece esse meio, esse valor 0,5 é perdido e fica só com 97, ele é truncado, tá bom? E é atribuído ao valor média. E aí é impresso na tela o valor 97,0. Nesse outro caso aqui, ó, eu estou misturando um inteiro com um double, int valor 1, double com valor 2, ó, valor 1 mais valor 2 dividido por 2. Eu estou misturando aqui, ó, a soma entre double e inteiro. Quando eu faço isso, o Java percebe que eu estou somando valores de tipo de dado diferente. E o que ele faz? Ele faz com que o tipo de menor capacidade, no caso int, no caso aqui valor 1 do tipo int, seja convertido em tempo de execução para double. Então, quando é feito o cálculo dessa expressão aqui, valor 1 mais valor 2 está sendo... o resultado vai ser um double, tá? Como eu estou dividindo um double para um inteiro, o Java também faz uma promoção desse 2 para um double, tá? Então, o resultado aqui, ó, vai ser double dividido por um double, que aí já vai ser 97,5. Então, vai ser impresso na tela o valor 97,5. Por que ele fez essa promoção aqui? Porque eu estou misturando na soma e na divisão double com inteiro. Então, ele vai fazer uma promoção daquela variável que tem um tipo de menor capacidade para o tipo de maior capacidade que está na expressão. Tá? Então, quando uma expressão envolve valores de tipos primitivos diferentes, a expressão é convertida para o de maior capacidade automaticamente. Então, isso é chamado de promoção ou conversão implícita. Tá? Vamos ver aqui dois exemplos. Um exemplo com erro de compilação. Olha só, eu tenho aqui um int de menor capacidade e um long de maior capacidade e um double de uma capacidade ainda maior.
Quando eu faço int resultado 1 recebe valor int mais valor long, vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou pegando um valor de maior capacidade, que é do tipo long, e somando com o de menor capacidade. Essa soma aqui vai fazer com que o resultado seja do tipo long. E o long não cabe dentro de um int. E eu estou atribuindo esse long a um int, então não cabe. Tá? Então vai dar um erro de compilação. Da mesma forma aqui, eu não posso pegar um double e atribuir a um long, porque um double tem maior capacidade do que um long. Então não cabe numa variável do tipo long. Veja só, valor double mais valor long, o resultado vai virar um double, que não cabe no tipo long. Como é que vai funcionar? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a variável resultado 1 e colocar o tipo long, porque aí eu vou pegar valor int mais o valor do tipo long, o resultado vai ser um long e cabe dentro do tipo long. E se eu pegar o valor do double mais o valor long, o Java vai converter essa soma para um double e vai poder ser colocado uma variável do tipo double. Então, é isso que acontece. O primeiro exemplo está incorreto, tem até o vermelhozinho embaixo, e o segundo está correto. Ok? Mas se a gente quiser insistir, não, mas eu quero colocar esse valor cujo resultado é um long numa variável do tipo int, ou o resultado que vai dar um double numa variável do tipo long. Então, aí eu vou precisar fazer uma conversão explícita. E como é que se faz a conversão explícita? Através aqui, ó, do operador unário de coerção. Como é que eu utilizo esse operador? À esquerda da variável que eu quero fazer a conversão explícita, eu coloco parênteses e dentro dos parênteses o tipo de dado primitivo que eu quero fazer com que aquela variável se converta. Por exemplo, aqui, ó, int resultado 1 igual a valor int mais, e aí, ó, o valor long eu estou convertendo para inteiro. Como eu estou convertendo o valor long para inteiro, eu estou somando inteiro com inteiro e o resultado vai caber dentro de um inteiro. E o segundo resultado aqui, ó, long resultado 2. Eu estou pegando o valor double, convertendo para long e o resultado estou somando com outro long. Então, o resultado de long com long é um valor do tipo long que cabe dentro de resultado 2. Como eu estou fazendo essa conversão explícita para um tipo de menor capacidade, né, se o valor for maior do que é suportado no tipo que eu estou convertendo, pode gerar um problema. Então, você tem que ter certeza de que não vai dar um erro de lógica por causa de um valor que aquele tipo que você está convertendo não vai suportar. Tá bom? Por exemplo, aqui embaixo, ó, que é mais simples de entender. Se em valor double tiver, no caso aqui, ó, tem, né, 20.5, quando eu faço a conversão explícita, vai ficar só o 20. Então, eu vou fazer 20 mais 10, que vai dar 30. Tá ok? Então, atentem-se para esse possível problema de lógica no programa de vocês por causa da conversão explícita. Então, esse operador único de coerção é colocado à esquerda do valor para a conversão. A associação é feita da direita para a esquerda. Ele pega o valor da direita e faz a associação para fazer a conversão. Ele tem precedência maior que os operadores de multiplicação, de divisão e de resto, tá? Por isso que eu estou falando aqui, ó, e de soma também, de subtração. E ele tem a mesma precedência que os operadores unários, mais e menos. Isso que não é a soma nem a subtração, é quando você quer explicitar que o valor é positivo ou que o valor é negativo, mais 7, menos 5, mais 13, menos 20. Tá? Então tem a mesma precedência desses operadores aqui. Ok? A conversão explícita também é necessária quando se deseja evitar truncamentos. Por exemplo, aqui, ó, essa expressão aqui de baixo, ela vai retornar o valor 97, como nós já vimos aí no exemplo anterior, né? Porque nós temos dois inteiros sendo somados e depois dividido por 2. Então, nesse caso aqui vai ser feito o truncamento. Então, seria interessante que eu fazer o quê? Fazer a conversão explícita desta soma, valor mais valor 2, vou converter para double. Como eu converti esse valor para double e eu vou dividir por um inteiro, o Java faz automaticamente a promoção do 2 para um inteiro, ou para um double, perdão, e aí o double com double vai dar double, então vai ser
195 dividido por 2 vai dar 97,5, porque ele vai considerar agora a divisão com doubles e não com inteiro, tá? Em relação ao char, aqui um exemplo, tá? O char, ele pode receber qualquer valor inteiro, tá? Que esteja na tabela Unicode. Ele não pode receber um valor fora do intervalo na tabela Unicode. Então, por exemplo, aqui, ó, char A igual a 100. O que é o 100 na tabela Unicode? É a letra D. Então, na verdade, aqui eu estou colocando na variável A letra D. Int B igual ao char F. O que eu estou fazendo? Eu estou passando o valor da tabela Unicode na variável B. Quanto é que vale B na tabela Unicode? Vale F, perdão, na tabela Unicode. Vale 102. Então, está sendo atribuído à variável B o valor 102. Então, nesse resultado aqui, o que está acontecendo? Está sendo somado o char A com o int B, mas esse char A, né, vai ser convertido para um inteiro, que é um 100, né, e o B tem um valor 102. Então, 100 mais 102, então o resultado vai ser 102. Apesar disso aqui ser possível, tá bom? Eu não vou conseguir fazer A igual a B. Por quê? Porque o char tem uma capacidade menor do que o inteiro. Ah, mas eu quero forçar a conversão do B para o char. Então, você tem que fazer a conversão explícita e tem que ter certeza de que o B está no intervalo da tabela Unicode. Senão, o A vai ficar com uma sujeira aí. Vai dar um problema aí em tempo de execução desse valor aí da variável A. Ok? E aqui só uma observação, né, de algumas conversões literais. Por exemplo, eu quero explicitar que o valor 25 é um long, então eu posso colocar a letra L, ou minúsculo ou maiúsculo. Tá? E no caso aqui, ó, eu quero forçar que o 95.5 seja um float, porque nesse caso aqui do float vai dar um erro de compilação, porque o Java, toda vez que eu coloco um ponto em um número, ele vai considerar que o tipo dele é um double. Como o float tem menor capacidade que um double, vai dar um erro já de compilação. Então, para forçar a conversão, eu coloco um Fzinho, né, ou minúsculo ou maiúsculo, para caracterizar que aquele valor eu quero considerar como um float. Só uma observação aqui, vocês percebem que a letrazinha da conversão fica à direita do valor, né, e é melhor você usar até mesmo a letra maiúscula para não confundir aqui o L com o 1, né, e o Fzinho aqui não ficar perdido aqui na visualização com os outros números, né? Colocar um F maiúsculo facilita aí a legibilidade do código, tá? Em relação a alguns assuntos complementares sobre segurança de manipulação de dados em Java, vocês podem ver através desse site aqui, ó, da CERT, www.securitycoding.cert.org. Você tem várias informações aí interessantes sobre segurança em Java, através de tipos de dados e muitas outras coisas mais avançadas aí do Java, tá? Então, pessoal, nesta aula o que nós vimos? Nós vimos aí variáveis de instância, variáveis locais e parâmetros, né? Vimos aí as suas principais diferenças e inicialização. Vimos aí também o porquê dos construtores, a questão também de inicialização das variáveis de instância, do estado dos objetos. Tá? Vimos aí a questão dos tipos por referência e a sua diferença dos tipos de dados primitivos, e também vimos aí a conversão entre os tipos de dados primitivos e alguns detalhes nessas conversões. Ok? Então, pessoal, façam aí as atividades propostas, a atividade de controle de frequência, e estudem o conteúdo também pelo livro, pelos slides também dos autores do livro, né, são muito ricos, né, de informação. Então, vocês têm aí muito material para estudo. Então, bons estudos e até a próxima videoaula.